poderoso de Jesus. Estamos gratos a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos. Desde já agradecendo ao nosso pastor Mário, que tem nos colocado na escala, também ao obreiro desta congregação do Evangelho. Quero agradecer também ao presbítero Micael, que se não fosse ele, tinha passado batido dessa escala. Eu olhei a escala e eu disse a ele, eu olhei a escala completa, mas eu acho não, com certeza, que eu passei desapercebido na escala aqui de Cruz 3. Mas quando ele me avisou, eu disse, a gente vai chegar aí, em nome de Jesus. E graças a Deus, nós estamos aqui para adorar o Senhor junto com a sua igreja. Eu louvo a Deus, porque Deus ele é excelente em nossa vida. Esse texto que eu tenho lido com a igreja, capítulo 2 aqui de João, interessante que Jesus, ele para operar, ele espera o seu momento, a hora certa. Às vezes nós nos apressamos, porque o ser humano ele é apressado. O ser humano ele sempre quer estar enquadrado no Salmo 72, pedindo para Deus apressar as coisas. E é bem verdade que esperar já não é fácil, né? Mas o Senhor nos dá graça e nos dá paciência para nós esperarmos aquilo que Ele quer na nossa vida. Até porque Deus, Ele não se preocupa com o tempo, porque a Bíblia diz que para Ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. Então Deus, Ele nem se atrasa, nem se adianta. Ele chega no momento certo da nossa vida para trabalhar de uma forma tão extraordinária. E Deus, ele, por incrível que pareça, Deus ele escolhe o caminho mais difícil para trabalhar na nossa vida. Às vezes nós estamos passando por alguma coisa e parece que nós queremos resolver. E a gente começa conversando com Jesus e parece querendo ensinar, dizendo, Jesus, olha, se o Senhor quisesse fazer assim, talvez as coisas fossem logo resolvidas. Mas Jesus ele resolve trabalhar pelo caminho mais difícil. Às vezes escolhe um caminho mais longe para nós, mas ele trabalha e o nome dele é glorificado. Esse capítulo de número 3, nós sabemos que aqui havia uma festa. E toda festa, os irmãos sabem que em uma festa, todas as pessoas quando vão, sabem que vai ter alguma coisa. Sabemos que na realidade, quando se vai a uma festa, todo mundo sabe que vai ter comida, vai ter banquete. Na verdade, comida sem festa, se tiver festa e não tiver comida, por incrível que pareça, sempre vai sair alguém falando, dizendo assim, mas rapaz, eu não sei para que fizeram essa festa, porque não tinha nada. Mas nessa festa aqui é diferente. Nessa festa havia um compromisso dos noivos através dos pais. E antes de chegar o casamento, era dado a criança, o menino e a menina, já era prometido pelos familiares. Até porque entre os judeus havia algo comum, que muitas vezes as famílias faziam um pacto, e às vezes o casamento era justamente para unir as famílias e às vezes também para melhorar o comércio, para que alguém usufruísse cada um do que alguém tinha de melhor. E houve-se essa festa nas bodas de Caná, aqui que nós estamos vendo, a boda de Caná da Galileia. E nesse casamento, as pessoas estavam participando do banquete. Mas de repente, o vinho acabou. É tão interessante aqui na palavra de Deus, em que entre os judeus havia festas importantes que eles
escolhiam fazer e dar uma grande festa. Primeiro, quando entre as famílias nascia uma pessoa, nascia uma criança do sexo masculino. A família dizia que quando nascia uma criança do sexo masculino, o clã daquela família tinha tudo para prosperar e crescer, porque tinha nascido um filho homem e acontecia uma grande festa. A segunda coisa que acontecia, uma festa muito grande, era no período em que uma criança era conhecida entre os sacerdotes como uma criança que tinha aprendido toda a Torá. Aquela criança já estava preparada, porque aquela criança tinha sido instruída, e a família fazia uma festa, porque aos 13 anos de idade aquela criança já estava preparada, porque tinha sido ensinado acerca do Deus de Israel. A terceira festa, que era também um banquete muito grande, era quando se havia um casamento. E naquele casamento as pessoas sabiam que a festa ia ser uma festa de Torá, porque as famílias estavam se unindo através dos seus filhos. E os historiadores dizem que nessa festa Maria foi convidada, por incrível que pareça. Nessa festa o convidado principal não foi Jesus. Nessa festa quem foi convidado foi Maria, porque alguns historiadores dizem que Maria, ela foi convidada e ela era uma parente próxima desta família. Porém, quando Maria foi convidada, Maria leva Jesus com ela. Maria leva as pessoas com ela, porque foi convidada para essa festa. E quando chega na festa, começou o banquete. Porém, o vinho daquele banquete acaba. Alguns historiadores dizem que a casa de alguém que tinha mais condição naquela época, principalmente quem tinha condição de fazer muitas festas, aquela pessoa tinha uma casa que chamava a atenção. E as casas sempre eram construídas com 3 compartimentos. O primeiro compartimento daquela casa era um compartimento em que as pessoas eram recepcionadas na sala. O segundo compartimento era um compartimento onde estava tudo de bom, que era a cozinha. E as pessoas, para chegarem até a cozinha, as pessoas precisavam ter acesso ao dono da casa. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. A mesma coisa é o crente quando está na presença de Deus, para ele desfrutar o que é de melhor, daquilo que Deus tem reservado para a sua igreja. É necessário ter intimidade com o dono da casa para ter acesso à cozinha e sentar à mesa para ser alimentado. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia começa mostrando que Maria, por ter acesso à cozinha da casa, quando Maria chega na cozinha, os historiadores dizem que ela desce preocupada e chega até Jesus. E quando chega para ele, disse assim: olha, o vinho acabou. E ele olha para ela. Jesus não responde como filho de Maria, Jesus responde como Deus. E ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Louvado seja o nome do Senhor. Eu começo entendendo aqui nessa noite que Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida, mas é necessário em que nós esperamos o tempo dele. Você chegou aqui nessa noite, você vai participar da mesa. Talvez você até veio pelo caminho e disse assim: Senhor, eu vou ali participar, eu vou cercar a mesa, mas o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe da minha história, e o Senhor tem que trabalhar, Jesus, eu preciso. Aí Ele está dizendo para você: ainda não é chegada a minha hora, mas Ele vai trabalhar, porque Ele é Deus. Aí a Bíblia diz que Jesus, Ele manda pegar água, porque Jesus, ele percebe que
estavam vazias. Mas o que eu acho interessante, as talhas aqui, elas não eram cheias para servir água a ninguém, nem tampouco alguém esperava em que a água que estava naqueles recipientes ia se transformar em vinho. Essas talhas, ela era exclusiva para esperar as pessoas que vinham para a casa de alguém. E quando chegava à porta, quando alguém era recebido por boa vontade com o dono da casa e que era bem recepcionado, a primeira coisa em que acontecia, o dono da casa lavava os pés do seu hóspede. Isso queria dizer que aquela pessoa era bem-vinda. Louvado seja o nome de Jesus. Aí Jesus, ele manda agora encher as talhas. Os historiadores dizem que havia uma certa distância para eles encher essas talhas. E a Bíblia diz que esses homens vão buscar água. E quando eles vão buscar água, ele enche aquelas talhas. Cada talha, aproximadamente, ela pegava 600 a 900 litros de água. Mas interessante que a festa, para quem tinha muitas condições, no mínimo, ela durava 7 dias. Já pensou? 7 dias. Agora só que tem algo interessante, escute só. Entre esses 7 dias, os primeiros vinhos melhores que eram servidos eram para as famílias mais nobres. Era alguém com poder aquisitivo maior, com as finanças melhor. Era aquelas pessoas, meu presbítero Gel, em que era servida o melhor vinho. Os outros dias começavam a vir as famílias mais simples. Talvez quando se acaba o vinho, é justamente no período em que as pessoas mais simples, meu presbítero Micael, chegam para participar do banquete. Mas eu começo vendo aqui que não foi servido mais agora o vinho inferior, porque o vinho melhor, ele era extraído da uva. E os historiadores da época, eles dizem que aquele vinho, para ser tirado melhor, ele era colocado em um recipiente e era fervido. E quando ele era fervido, ele perdia uma terça parte do seu líquido, mas ficava bem encorpado. E as pessoas, quando provavam, diziam: mas que vinho gostoso! Porém aqui acabou-se toda a qualidade de vinho. Não tinha vinho de primeira, nem tinha vinho de segunda, mas tinha uma coisa: o homem chamado Jesus, ele já tinha chegado na festa e ele já estava preparando o milagre. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: o dono da festa, ele está aqui e ele está preparando o milagre para a tua vida, porque ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o que é que acontece? Aqueles homens enchem as talhas. Quando aqueles homens enchem as talhas, aqueles homens agora, eles levam até Jesus. Jesus, ele faz o milagre, ele ora. Interessante que no salão da festa, certamente, estava uma preocupação entre os convidados, porque parece que quando alguém chega numa festa, escute só, se faltar alguma coisa, alguém começa dizendo logo: rapaz, não deu para todo mundo não. Muitas pessoas pegou, mas teve muitas pessoas também que saíram sem receber. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele não deixa ninguém se receber alguma coisa. E a Bíblia diz que havia um salão, naquele terceiro compartimento, as pessoas estavam ali, mas tinha alguém preocupado, porque o vinho tinha se acabado. Mas Jesus, ele faz um milagre. Ei, o Jesus de milagre que está nessa casa, ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: o adversário, ele trabalhou de todo jeito para te tirar da presença, mas você está aqui. Ele lutou de todas as formas, mas você está
que ninguém conseguia driblar o mestre Sala. Quando ele era a pessoa que era o provador. Nos dias de hoje, em um restaurante chique, se você chegar lá, você vai encontrar o médico. É isso mesmo. E aquela pessoa, ele vai indicar o suco de uva melhor para você. Ele vai dizer qual é o melhor. E o mestre de Sala aqui, ele era entendedor dessas coisas. Mas o que eu acho interessante é que quem acha que é alguma coisa, quando Jesus aparece, ele começa mostrando que quem é ele. Aí o que é que acontece? O mestre de Sala se achando o tal certamente. Aí Jesus manda levar a água, glória. Quando aquele homem prova, aquele homem, eu não estava lá, mas se eu estivesse lá, eu ia ver o semblante daquele homem, ele estarrecido, sem entender o que estava acontecendo, porque aquele homem estava participando da festa todos os dias, mas aquele homem, ele não tinha provado um vinho daquela qualidade. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: quando Jesus ele chega na vida de alguém, quando Jesus ele trabalha na vida de alguém, ele chega com um milagre tão grande que quando alguém diz assim: rapaz, eu não estou entendendo o que foi que aconteceu, é o dono da casa chamado Jesus para mudar a história, que chegou para fazer milagre. Você chegou aqui nessa noite, tem milagre para você. Você chegou aqui nessa noite, tem saúde para você. Você chegou aqui nessa noite, tem graça para a tua vida, tem graça para a tua casa, tem graça, mas estará aqui. A soberania é dele, é dele, é dele, é dele. Jesus ele opera quando ele quer operar. Jesus esperou a hora dele. Às vezes alguém se preocupa porque acha que não vai acontecer mais. Mas escute só: se você ficar na brecha, porque o segredo está na porta. Se você ficar na porta esperando que Deus vai agir, ele vai. Só não acontece milagre na minha e na tua vida quando nós tentamos fazer nós mesmos. Mas quando nós esperamos a vontade de Deus, chega a hora que alguém tem que contemplar que milagre acontece na vida de crente que serve a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É Ele quem nos justifica. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, verso de número 33, ele disse: quem tentará acusações diante de Deus? Ele interrogando. Ele disse assim: é Deus quem o justifica. Quem te justifica nessa noite é Jesus. Quem te justifica nessa noite é Jesus. Foi Ele que morreu naquela cruz e que ao terceiro dia ressuscitou. Ele dá liberdade nessa noite de sentar na mesa e comer o pão, tomar o vinho e o milagre acontecer na tua vida, porque Senhor,